Filipenses capítulo 3, versículo 12. Não que já tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus, em Cristo Jesus. Pelo que todos, quantos já somos perfeitos, sintamos isso mesmo. E se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vos revelará. Mas naquilo a que já chegamos, andemos segundo a mesma regra, e sintamos o mesmo. Sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam. Porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O fim deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles é para a confusão deles mesmos, que só pensam nas coisas terrenas. Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Resumindo ali o início do capítulo 3, começa a falar em regozijo, que é o versículo 1, depois ele alerta sobre os perigos, no versículo 2, os cães, os maus obreiros, circuncisão. Depois ele fala da carne, no sentido da justiça própria, pensando no início ali da religiosidade, em se voltar, para as coisas, dos maus obreiros, os cães. E a circuncisão nos fala de voltar para a lei, judaísmo, religião. E eu creio que o versículo-chave dessa primeira parte do capítulo 3 é o versículo 3. Porque a circuncisão somos nós que servimos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. O Leão frisou bem lá nas dispensações, ficou gravado que a adoração hoje dessa dispensação é em espírito e em verdade, não é emocional, não é emoção, nem na carne. A palavra não diz que nós temos que sentir emoções em relação à adoração e em relação a Deus. Então ele fala aqui, em servir a Deus no Espírito e não confiar na carne. É o inverso. Se nós estivermos confiando nos nossos sentimentos, é um problema. E aí ele vai dar um exemplo dele mesmo, como um homem religioso, ele nega tudo isso. No versículo 8, também na verdade tenho pena de todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a pena de todas as coisas, e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo. Ele não está falando de pecado, ele está falando das coisas que eram religiosas, que traziam justiça própria. 10. Para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição, e a comunicação de suas aflições, sendo conforme a sua morte, para ver se, de alguma maneira, eu possa chegar à ressurreição dos mortos. Bom, agora entramos na porção de hoje. Não que já tenha alcançado. Ele está se referindo à ressurreição dos mortos. Não que já tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então aqui ele está falando da ressurreição, que era o alvo dele. O alvo de Paulo era ser ressuscitado para encontrar o Senhor Jesus. Esse era o objetivo dele.
E quando ele fala que não olha para trás, que se nós olharmos para trás, nós vamos ver um progresso, um crescimento espiritual, né, nas coisas do Senhor. Isso é bom, mas o conhecimento sem amor ensoberbece. Então, se nós ficar olhando para isso, a gente pode achar que então vamos alcançar um ponto que está bom. Então, esse é o perigo de nós olhar para trás, porque o nosso alvo é Cristo, é a ressurreição. Então, é sempre uma coisa progressiva. Isso que ele fala no versículo 12. Não que já tenha alcançado ou seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para que fui também preso por Cristo Jesus. Claro, se nós nos compararmos, nós hoje, com a nós 2 anos atrás, a gente vê que nós sabemos muito pouco hoje. Mas antes nós sabíamos nada sobre graça, sobre igreja, sobre ressurreição, nós sabemos muito pouco. Então esse é o cuidado que nós temos que ter, para não ficar estacionado. Então já está bom, já sei bastante. Não, prosseguir para alcançar o alvo. 15. Pelo que todos quantos já somos perfeitos, sintamos isso mesmo. Mas se ele disse que não é perfeito lá, no 12, como que ele está dizendo isso aqui? Porque quando nós recebemos a nova vida de novo, nela, na nova vida, já tem tudo que é necessário. A nova vida já é completa nela mesma. Então, uma pessoa que se converteu hoje, no arrebatamento, se for amanhã, ele já está pronto, né? Pronto para subir. A nova vida, ela é completa em si mesma. Por isso que ele fala, porque todos como já somos perfeitos, sintamos isso mesmo. E se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vô-lo revelará. Então, o objetivo nosso é amadurecer, ir aprendendo e amadurecendo e sempre caminhando em direção a Cristo. Sempre caminhando em direção a Cristo. Olhamos para trás, podemos olhar para trás? Podemos olhar para trás, mas não com orgulho de alguma coisa, né? Melhorei, hoje eu sei mais da Escritura. Não é esse o sentido. Senão corremos o risco de chegar a um ponto de nós achar que já está bom. Não, já sei muito, já sei bastante, já entendo a graça. Muitos irmãos chegam a esse ponto. Não, eu sou salvo por graça, então tá bom, não precisa fazer mais nada. Mas não entendeu ainda o que é a graça, né? Qual foi o amor que Cristo teve por nós e a ponto de entregar a si próprio para nos salvar. Então o objetivo de Paulo é alcançar a ressurreição, porque ele viu Cristo, eu cheguei a comentar na reunião passada, ele viu Cristo ressuscitado em glória. E no último versículo que ele fecha aqui, ele fala disso, da 21, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, sujeitar também assim todas as coisas. Então Paulo sofria, né, como também nós sofremos, né, nesse corpo aqui, abatido. Ele fala abatido aqui a palavra. É um vaso corruptível, né? Em Coríntios 15 fala o corpo corruptível. Lá ele fala de ser revestido da incorruptibilidade. Então a vida espiritual, né, é um progresso, sempre olhando para frente e avançando. E no 15 ele completa que o Weber comentou isso, nós não somos linearmente assim, conhecimento, não desfrutamos das mesmas coisas do Senhor, né? Então todos nós temos níveis de desfrutar das coisas, entender, mas o objetivo do Espírito Santo aqui é nos levar a todos a sentir a mesma coisa, como ele frisa no versículo 15. Sintamos isso mesmo, e se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vô-lo revelará. Mas naquilo em que já chegamos, andemos segundo a mesma regra, sintamos o mesmo. Isso aqui, ele está falando em contrapartida da introdução do capítulo 3. Da religião, da circuncisão e da justiça própria. Porque tudo isso aqui que ele está alertando, esses irmãos de Filipos aqui, aconteceu. Depois que Paulo morreu,
E isso aconteceu largamente. Largamente. É só nós olharmos hoje, né, onde parou a cristandade professa. Aconteceu tudo que ele disse aqui que era para ter cuidado. Guardai-vos. O judaísmo, o homem não consegue desfrutar, né, de uma adoração em espírito e verdade. Ele volta para cerimônias, para rituais terrenos, que eram figuras. Mas isso só traz à tona, né, o homem religioso. Não é o homem espiritual quem faz isso, né? É o homem religioso. Ele vai seguir falando no versículo 17. Então, ele vem dando algumas diretrizes aqui, falando já de circuncisão e tudo mais, no início do capítulo. Vai chegar nesse ponto aqui, em que o irmão estava comentando, né? Que sintamos o mesmo e tal. E aqui ele fala, sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado segundo o exemplo que tende de nós, pelos que assim andam. Porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O que ele está falando aqui? Ele está falando de irmãos, de crentes, que estavam com ele, cujo provavelmente ele pregou o Evangelho, andaram muitas vezes com eles, andaram com alguns dos irmãos, por assim dizer, né? E esses mesmos que ouviram, que creram aparentemente, são os que agora estão distorcendo o Evangelho, falando em má doutrina, falando outras coisas, como lemos em várias cartas, né? Irmãos que se introduziram no meio dos demais e de dentro para fora começaram a sabotar, vamos dizer assim, o Evangelho, e se tornou isso que a gente vê aí hoje, que é esse monte de divisões. Desde lá, nós já lemos em Coríntios, já havia entre eles esse problema de divisão, e aqui Paulo está alertando para isso, sede meus imitadores. Não no sentido, não é literalmente, eu acredito nesse sentido, imitar o que ele fala, vocês vão sair a pregar, não, porque Paulo aqui tinha o Evangelho com ele e tinha fé convicta nesse Evangelho. Ele tinha certeza do que ele falava. E não tinha só certeza, como procurava viver o que ele falava, né? Não é no sentido, me imita porque eu sou bom. Não é nesse sentido. É na fé ali, é a certeza do Evangelho. Então, em contrapartida, ele fala no outro, né, que muitas vezes, e agora vos digo também chorando, que são inimigos da cruz. Ou seja, aqueles que falavam desse Evangelho com tanta veemência, hoje são os mesmos que estão distorcendo, né? Então, ele está fazendo um alerta aqui, né, para essas falsas doutrinas que vemos hoje. Já naquela época já tinha. Então, ele nos traz esse aviso, né? Ser de imitadores no sentido de ter convicção, né, do Evangelho, que Cristo morreu por nós, e já temos esse prêmio que ele está falando. Ele está falando aqui como ele se trata como um corredor, né, que está correndo uma corrida e está olhando para o prêmio. Ele não está olhando para quem está para trás, quem está na frente dele. Ele quer chegar. Ele não fala nem quero chegar em primeiro. Ele quer chegar, correndo para o alvo, correndo para o prêmio, que é a ressurreição. Como o irmão falou aqui no final do capítulo, ele vai falar da ressurreição, que é o melhor que nós temos hoje, né? Vamos dizer assim. Nós nascemos com prazo de validade, né? Já correndo no negativo, vamos dizer assim. A vida começa... A gente tem o costume de fazer aniversário e contando, fiz 1, fiz 2. Na verdade, a gente poderia estar contando menos um dia, menos 2 dias, menos 3 dias a cada dia que passa. Para o mundo é apenas menos, negativo, e vai para a perdição. Para nós é menos, porque a nossa contagem regressiva é até a vinda do Senhor. As ideias já falamos, foi acho que na reunião de virada de ano a gente está louco para contar o 5, 4, 3, 2, 1 e Cristo está voltando, né? Então aqui ele está falando dessa convicção de que Cristo está voltando, seremos ressuscitados com Ele, teremos um corpo glorificado, como ele fala aqui, um corpo glorioso, e esse é o nosso prêmio, viver na eternidade com esse corpo glorioso e, em primeiro lugar, ao lado do nosso Senhor, por toda a eternidade. Então ele nos alerta para não cairmos nesse mesmo laço, né? Não sermos
como esses que receberam o Evangelho e apenas professaram por suas bocas, mas não com seu coração. Não criam verdadeiramente no Cristo, não criam verdadeiramente nessa ressurreição, e no entanto não só criam, como faziam questão de falar outro Evangelho. Ele nos alerta para sermos imitadores no sentido da fé convicta e não sermos meninos inconstantes, né? Não sermos inocentes ao ponto de dizer eu vou com eles aqui porque eu acho que está mais certo. Como a gente comentava, tem coisas que são lícitas e a gente tem que saber dividir bem isso, né? E olhar com convicção para a fé, sendo imitadores, e não olhar para esses que são inimigos da cruz, agora como ele fala, né? Que são inimigos da cruz de Cristo. Inclusive ele fala no 19, o fim deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles é a confusão deles mesmos, que só pensam nas coisas terrenas. Nós temos coisas melhores, falamos de coisas lícitas, né? Nós podemos gozar das alegrias, o Senhor nos deu uma família, o Senhor nos deu bens, nos deu um trabalho, tem nos permitido viver aqui nesta senda, muitas vezes com fartura, para alguns irmãos. Isso tudo traz alegria ao nosso coração, ao nosso ventre. As coisas que são daqui, terrenais. Mas aqui não é nesse sentido que Paulo está falando. Ele está falando justamente na doutrina. Eles fazem do Senhor, eles trazem para o que convém. Não para o que convém a Cristo, mas o que convém a eles. Que é, eu acho assim e eu vou começar a falar assim e quem acreditar está comigo e vamos junto. Não é isso. O que Cristo já dispensou a Paulo, a dispensação da graça, é isso que nos convém crermos e é isso que nos convém falarmos. Porque é nesse sentido que ele fala aqui, que é nesse sentido que eles não têm essa fé em Cristo, na verdade não eram genuínos, vamos dizer assim, eram somente professos e o destino deles é a perdição. Mateus 13, 24. Propôs-lhes outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse: um inimigo é quem fez isso. E os seus servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém ele disse-lhe: não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele. Deixei crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-me no meu celeiro. No nosso capítulo ele fala de inimigos da cruz de Cristo, no versículo 18. Porque muitos há dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. E aqui nessa porção de Mateus 13, a parábola do trigo e do joio, aqui em Mateus 13 tem algumas parábolas que falam do reino dos céus, que não é a igreja, é um sistema professo da cristandade. O reino dos céus é a esfera que está incluindo todos os que são batizados. Né? Então nós sabemos que muitos são batizados e não são crentes verdadeiros. O interessante, versículo 25: mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Nós sabemos que o inimigo desde antes de Deus colocar Adão no Éden, o inimigo de Deus foi Satanás, que o orgulho dele subiu e ele quis ser igual a Deus, e tudo que Deus faz aqui, ele faz oposição. Tudo que Deus fez, ele sempre fez oposição. Desde o Éden lá, ele já estava lá para fazer oposição do que Deus fez. Em todas as dispensações ele estava fazendo oposição também. E nessa dispensação da graça não poderia ser diferente. Dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. No início, Satanás usou da violência, perseguição e violência para tentar inibir os cristãos, né? As pessoas estavam se convertendo a Cristo.
Só que agora não, desde a prisão do apóstolo Paulo, que no contexto aqui de Filipenses 3, o apóstolo Paulo estava preso. Então, nós precisamos pensar que as igrejas locais estavam com a falta do apóstolo, né, que trazia a doutrina. E aí agora o inimigo se aproveita, que está sem o servo vigilante de Deus, né, o apóstolo Paulo, que nós estamos lendo Atos, ele visitava as cidades, ele usava o tempo dele justamente para isso. Visitar, falar, manter a doutrina, enviou Timóteo, enviou Tito, enviava discípulos para colocar em ordem as coisas que faltavam. E agora, ali preso, o inimigo muda a estratégia de uma certa forma, dentro, trazendo a religião para dentro. Né? Não era perseguição, era a religiosidade. E é o que Paulo está exortando nesse capítulo aqui, com os avisos. Mas nós sabemos que no fundo, sim, por trás dessas pessoas que estão trazendo religião para dentro, tem outro ser, Satanás. E se a pessoa não recebeu a nova vida, não tem o Espírito Santo, ela está nas mãos de Satanás ainda. Nós podemos ver isso claramente em Efésios. Efésios 2, versículo 3. Entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Esse versículo cabe bem no nosso contexto ali. Porque esses homens religiosos que estão dentro, estão se aproveitando da falta do apóstolo Paulo, versículo 19, o fim deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles é para a confusão deles mesmos, e só pensa nas coisas terrenas. É um homem professante sem a nova vida e sem o Espírito Santo. Né? Não tem como ele entender as coisas espirituais. Não tem como ele discernir as coisas espirituais. Só que eles estão introduzidos dentro. A única coisa que eles conseguem entender são os ritos visíveis, que era o que Deus tinha dado para os judeus, o judaísmo. O visível. Né? Mas as coisas que são pelo Espírito são por fé, né? Não são visíveis. Né? Como as nossas bênçãos. Né? As nossas bênçãos nós sabemos que temos, não vemos elas com os nossos olhos naturais. É preciso um olhar, né, no futuro, quando nós estivermos com o nosso Senhor, que nós vamos receber as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Então, interessante, a falta de Paulo, já no início, ele estava vivo ainda, mandando cartas, alertando, as cartas que nos são de auxílio até hoje, graças ao Senhor, né, permitiu que as cartas ficassem para nós hoje. É o que eles tinham também na época. Eles já estavam sem o apóstolo Paulo, que nem nós hoje. O que nós temos? Nós temos os escritos do apóstolo Paulo e as outras escrituras também que são de auxílio. E o abandono, né, da doutrina de Paulo vai levar a quê? Paulo aponta para Cristo e para as coisas que são espirituais. Se nós largarmos essas coisas, nós vamos ser direcionados naturalmente, né, para a religião, que é o oposto dessa dispensação. O que eu volto a frisar, versículo 3 do nosso capítulo: servimos a Deus no Espírito. O irmão falou lá, né? Se a pessoa não recebeu o Espírito Santo, pode ter uma orquestra, os melhores instrumentos, pode estar tudo afinadinho, não passa do teto. É interessante esse pensamento, né? E uma pessoa com o Espírito Santo sentada em silêncio numa cadeira, pensando em Cristo, está subindo para Deus o pensamento dele e a adoração dele. E esse capítulo aqui, 3, o Paulo traz a questão individual, né? Individualmente, né? Nós temos que julgar essas coisas individualmente. Em outras cartas ele traz mais coletivamente. Então esses inimigos que fala no versículo 18 já existiam na época de Paulo
E hoje, muito mais pelo tempo que vivemos, o final do testemunho. Já eram poucos cristãos, né, salvos no início, agora é poucos também, o testemunho remanescente. Só vai ser possível a nossa adoração ser aceita a Deus conforme nós vamos voltando para o que Paulo trouxe. Dizendo assim, né? Tirando Paulo da prisão, né? Tira Paulo das grades e traz Paulo, né? Na forma das cartas dele, né? Então, deveríamos nos debruçar nos escritos de Paulo, buscar o que o Paulo escreveu aqui, ó, no versículo 1. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, que é segurança para vós. Buscar as coisas que Paulo deixou para nós, escritas, né, que é segurança para nós. Para quê? Para nós adorar, aprender, né, essa nova maneira de adorar. Em espírito, em verdade, e não confiar na carne. O enganoso é nosso coração. O Senhor Jesus falou isso quando ele esteve aqui. Do coração que procede os maus pensamentos, as porfias, invejas, glutonarias, então do coração. Então não podemos confiar nos nossos sentimentos. E ao mesmo tempo também não podemos esfriar, né? Tem a outra contrapartida, né? Que é a cadeia dessa dispensação, é a monidão. Então não podemos confiar no coração, mas temos que ter ele aquecido em Cristo. Em Cristo. Como ele entra esse capítulo falando isso aí. Resta, meus irmãos, que vos regozijeis no Senhor. Nosso coração pode ficar aquecido? Sim. Não nas coisas terrenas. Não está dando tudo certo. Não que temos fartura, temos saúde, não nisso. É porque pelo que nós vamos ter lá com o nosso Senhor, na glória. Ressuscitados, a semelhança dele, sem pecado, vamos poder vê-lo, né? Hoje somos limitados. Apesar de nós termos a nova vida e termos o Espírito Santo, nós somos limitados pelo esse corpo de abatido, né, que Paulo cita lá no último versículo. Eu estava pensando ontem de noite, né, que os ditados que a gente ouve, né, no testemunho e professo. Se é para Deus, tá bom. Isso a gente ouve muito, né? Se está fazendo para Deus, Deus aceita. As coisas não são assim. A gente pode ver lá no sacrifício de Caim e Abel. Deus aceitou um, não aceitou o outro, né? Quando a palavra nos traz a maneira que Deus quer que nós façamos as coisas, a gente não precisa ficar entristecido nem desencorajado, né? Então tudo que eu fiz antes não valeu? Não valeu, porque fizemos na carne, sem o Espírito Santo, né? Sendo dirigidos pela carne. E esses irmãos aqui, que ele fala no versículo 19, ele não entra em muitos detalhes. Em Timóteo ele fala de Mineu e Fileto, ele fala da má doutrina, ele entra mais fundo. Aqui ele só cita desses irmãos. Eles estão usando, né, as coisas de Deus para buscar as coisas da terra, né? Eles não estão pensando lá, eles estão pensando nas coisas daqui. Porque ele cita, só pensam nas coisas terrenas. O irmão citou ali sobre o imitar, 17. Sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam. O contexto aqui é inverso ali dos que estavam sendo terrenos. Imitar no sentido do versículo 3, servir a Deus em espírito, rejeitando a carne, não confiando na carne. Mas aqui no final, Paulo dá outra orientação, no versículo 24. Mas a nossa cidade está nos céus. A palavra mais correta que seria cidadania. Cidadania. Até no Strong, a definição que está no Strong dessa palavra aqui é bem interessante. Pátria na corrigida. Administração de afazeres civis ou de uma comunidade. Se a nossa cidadania não é aqui, o nosso lugar não é aqui,
naturalmente a gente vai estar ocupado nos afazeres, né? Ajuntando, que nem o senhor falou, tesouros, não aqui. Mandaram uma pergunta para uma pessoa: como ajuntar tesouros no céu? Aí eu sei, agora a resposta vai ser longa, né? Mas pelo contrário, a resposta foi bem curta. Se você lavar uma louça para ajudar em casa, pensando que é para o Senhor, tu já está juntando tesouros no céu. Então o pensamento é: fazei todas as coisas como fosse para o Senhor, não para os homens. E às vezes a gente bota dificuldades, né, nisso, em relação à obra, ou fazer alguma coisa, mas é tão simples, né? Para mim ficou claro ali que o irmão explicou. E a palavra fala isso: fazei todas as coisas como se fosse para o Senhor e não para os homens. Até o nosso trabalho, nós estamos fazendo para o Senhor. O Senhor que nos proveu o trabalho, nós estamos juntando tesouros, né, no céu. Achei interessante esse pensamento. Mas então, se a nossa cidadania não é daqui, a nossa maior preocupação tem que ser nas coisas futuras. No arrebatamento, o Senhor está prestes a vir, pode ser hoje. Então nós temos que estar atentos e não perder a alegria no Senhor. Mantermos essa alegria no Senhor, que é o que ele inicia no capítulo 3. Em oposição a esses que estão dentro, falsos irmãos, que não atentam para as coisas, né, dessa cidadania que nós temos, que é celestial. E só consegue olhar as terrenas, as que são daqui, as coisas que satisfazem ao nosso homem natural, né, a carne. Falando já da cidadania que temos, né, vamos entrar no último versículo aqui desse capítulo. Ele vai falar do corpo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso. O corpo abatido aqui também a gente lembra da ruína, né? E aqui nós tendemos a isso, um corpo abatido. Também vemos a que ponto chega, né, o corpo quando o homem busca, né? Ele vem falando de coisas terrenais no versículo anterior. O homem busca as coisas terrenais e chega a ficar abatido, né? Muito embora nós teremos um corpo glorioso, ainda não temos. Pode ler em 1 Coríntios 15, versículo 48. Qual terreno, também são os terrenos. Qual celestial, também os celestiais. Assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Podemos ler também em 1 João 3, versículo 2. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Só uma curiosidade, na verdade, aqui, algumas características, né, do que o nosso corpo vai ser lá na glória. Uma coisa sabemos: seremos perfeitos, sem erro algum, vamos dizer assim, né? Seremos perfeitos em todo o nosso corpo, em todo o nosso ser. E uma característica também que nos dá para lembrar aqui é que o irmão falou não falou abatidos, falou em alguma coisa arruinada nesse sentido agora, assim. E aí o homem hoje tem essa característica, né, de sermos desencorajados, desanimados, acho que foi o que falou. E é natural do homem: tá muito tempo junto, desanima, tá muito tempo fazendo aquilo ali, e às vezes tu fica fadigado daquilo, parece que tá sempre a mesma coisa, todo dia eu faço a mesma coisa, às vezes no trabalho, às vezes em casa. É costume do homem natural isso é natural de todos nós. Se tu começa a fazer seja estudar, seja passear, chega uma hora que tu cansa daquilo. Chega uma hora que tu não quer mais fazer aquilo ali. Passei o dia inteiro na rua, agora vou para casa e vou descansar. Hoje nós temos essa fadiga. Uma característica também desse corpo glorioso é que nós seremos preparados para a condição em que nós vamos viver lá. Nós temos que pensar que nós vamos ser eternos. E o que nós vamos fazer lá? Nós estaremos lá
para glorificar Cristo. Então nós seremos preparados para constantemente fazer a mesma coisa, adorar a Cristo. Lembrar dele, a gente vai estar com ele lá e a intenção lá é dar a glória para ele, todos os dias da eternidade. Isso é uma preparação que o nosso corpo também vai ter. Não teremos mais essa fadiga. Lá a gente vai fazer todos os dias sempre a mesma coisa, vai estar sempre com os meus irmãos. É maravilhoso isso, né? Estar com o Senhor para toda a eternidade. Mas tu pode pensar hoje, imaginar ficar todos os dias na mesma peça, no mesmo lugar, fazendo a mesma coisa. Hoje, insuportável. Hoje é insuportável para o homem. Mas lá, se tivermos que fazer todos os dias a mesma coisa, será glorioso. Será maravilhoso podermos todos os dias darmos glórias ao nosso Senhor pela eternidade. Não sei como vai ser os dias lá, né? Não sabemos como vai ser os dias. Não vai ter mais tempo, né? Vai ser eterno. Provavelmente, isso não sei, mas provavelmente não vai ter as 24 horas que a gente tem regradinhas como hoje, chegar o tempo de dormir, não. É eterno, é estado eterno. A gente não tem nem como mensurar isso, né? O mistério do Senhor ainda, como vai ser uma eternidade, mas com certeza todos os dias daremos a glória para Ele. Estaremos lá porque a glória é dele e estaremos nessa condição. Não teremos mais essa fadiga que hoje temos de sermos desanimados. Hoje eu vou acordar e fazer a mesma coisa. Não, nós seremos eternos e estaremos nessa condição de glória eterna para o Senhor. É um pensamento, uma curiosidade bem interessante. Gente. Teremos esse corpo glorioso perfeito, preparados para essa condição. Preparados para a eternidade. Totalmente diferente do que nós somos hoje. É uma coisa que nos leva a pensar, né, o quão maravilhoso deverá ser e será na eternidade com o Senhor. Outra coisa que também eu não falou de cidadania, né, que se trata nessa parte aqui, que é cidadania, bem traduzido, né, seria cidadania. A gente vê com uma coisa comum é quando uma pessoa está fora do seu país, ela tem um tempo determinado para voltar para casa. E hoje nós estamos assim, estamos não no nosso país de origem, porque nós nascemos na eternidade passada. Nós nascemos lá nos pensamentos de Deus, no início de tudo. Lá é a nossa origem. Nós viemos de lá. Hoje estamos aqui, vivendo aqui. Então nós temos um tempo determinado aqui para voltarmos para a nossa pátria, vamos dizer assim. Se hoje a gente pegar um voo e vou para a Europa, nós nascemos no Brasil. Mas a gente tem um tempo que é liberado para que nós andemos lá sem nenhum impedimento e tudo mais, mas temos que voltar para o nosso país de origem. Então, essa corrida que o apóstolo Paulo vem falando aqui é justamente isso. Nós corremos para voltar para casa. O que nós devemos pensar é que estamos correndo aqui e o prêmio é chegar em casa. Novamente, nos desígnios de Deus, onde lá no início, antes da criação de tudo aqui, ele já pensava nisso, que um dia nós estaremos com ele novamente. Como era o primeiro pensamento dele, esse é o nosso prêmio. Um dia nós estaremos novamente com ele, não em pensamento, mas de fato, nesse estado glorioso. A transformação aqui que Paulo fala sugere a física, né? Esse corpo que tem defeitos de nascença, mas a transformação vai ser em dois aspectos, é o físico e o moral. Lá em João, 1 João 3, João fala da transformação moral, porque hoje o nosso pensamento, o nosso raciocínio, o nosso discernimento, ele é afetado pelo pecado, a maneira que nós vemos as coisas. Porque lá a conclusão do João 3 ali, 1 João 3 é 3:2. Amados, agora somos filhos de Deus. E ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Porque assim como o veremos. Nós vamos conseguir ver as coisas sem o pecado também. Hoje nós interagimos com o ambiente. Mas só que essa interação ela é afetada pelo pecado.
Lá nós vamos estar perfeitos fisicamente e moralmente também. A nossa interação vai ser muito, né, a alegria lá vai ser completamente diferente. Os relacionamentos vão ser diferentes. Por quê? Porque não vai ter o pecado aqui para atrapalhar. Então por isso que ele fala, seremos semelhantes a ele, porque assim como o veremos. Nós vamos ver ele, né, com o homem glorificado em glória, sem a limitação que nós temos hoje, que o pecado traz. A cidadania, como o irmão está falando, é o visto, tem o prazo. Quando a gente vai viajar, a gente pega um visto, né? E tem um prazo de permanência lá no... E aí tem que ser renovado. Então o Senhor sabe o tempo que nós temos aqui. Eu li alguma coisa sobre a morte do crente. O crente pode morrer por alguns motivos. Primeiro motivo, acabou o trabalho dele aqui, cessou o trabalho dele aqui, Deus chama. Ele pode morrer por disciplina, como os de Corinto estavam morrendo, por falta de discernimento em relação à ceia. Muitos que já dormem, ele diz lá. E pode morrer porque morte natural, né? Envelheceu, vai morrer. Então, só que a diferença que nós temos é a ressurreição. É a grande, entre aspas, né, vantagem, né, que nós temos em saber que vamos ser ressuscitados. E o nosso Senhor já venceu a morte. O irmão leu lá que o primeiro homem é terreno, o segundo é celestial. O Adão, ali é Adão e Cristo. Nós não vamos agora perder a semelhança que temos em Adão e vamos ser semelhantes ao nosso Senhor ressuscitado. Então, o privilégio nós sabemos disso, que a morte ela é serva agora de Deus para nos levar para Cristo, para o Senhor, e temos a certeza, né, que mesmo que a gente morra na caminhada, se desgaste aqui, como o Paulo lá fala no capítulo 3, 1 porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Como assim ganho? Mas se o viver na carne me der fruto na minha obra, não sei então o que devo escolher. Então, se nós estamos conseguindo aqui andar no Espírito, né, e desfrutar desse caminhar e poder nos ocuparmos com as obras que Deus preparou, é bom, mas se morrermos, lógico, deveríamos morrer fazendo nisso, andando no Espírito e nos ocupando com as obras que Deus preparou. Podemos apresentar o nosso tempo, né? O mínimo que podemos fazer é apresentar o nosso tempo ainda que temos aqui para o Senhor. Tem um hino que acho que é da harpa. Como posso me apresentar com as mãos vazias? Já escutaram? Já. Lógico, ali quem não entende a graça remete pode pensar erradamente sobre salvação. Mas eu, quando escutei, eu penso assim, em relação ao que a gente fez aqui, depois de ter todos os privilégios que nós temos, né? O que a gente... Com que nós nos ocupamos? Né? O nosso tempo aqui, em relação às coisas do Senhor. E é o que vai dar... Esse capítulo que ele não fala dos galardões, mas teremos galardões lá, quando chegarmos. Nada é em vão. Né? Nem um copo d'água que a gente dá é em vão. Né? Quando a gente faz pensando que é para o Senhor, nem uma louça, né, que a gente faz lavando. Até o irmão comentou lá, eu mostrei isso aqui pro meu filho, porque é uma briga aqui em casa para lavar a louça. E aí ele fez um sorrisinho esse. Mas quando fazemos para o Senhor, né, então é uma coisa que nos anima, né, esse pensamento. Que muitas vezes a gente, no nosso trabalho, como citou, né, na rotina, é uma rotina, os nossos superiores não são tão gentis, né, vamos ter problemas, mas pensando em José, que ele foi vendido pelos irmãos, ele é escravo de Potifar, e ele fazia as coisas para Deus, e Deus abençoava tudo que ele fazia. A ponto tal que ele foi preso, ajudava na prisão também. Imagina ele preso, como Paulo teve preso, né? Ele poderia estar de má vontade. Não, já estou preso, não vou fazer nada. Não, ele seguiu fazendo as coisas da melhor forma possível, e Deus, né, é uma figura de Cristo, chegou ao ponto que ele foi o segundo no Egito. Pensando nisso, que as coisas que a gente façamos para o Senhor. Pensando no testemunho, né, que
olha lá o crente lá renegado lá fazendo trabalho. Não, que não demos essa oportunidade para o inimigo nos apontar o dedo. Que possamos desfrutar e fazer as coisas para o Senhor de boa vontade, esperando, né, essa transformação do nosso corpo e da nosso ser moral também, né, conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, de sujeitar também assim todas as coisas. Bendito dia isso aí, irmão, que nós, né, vamos ser transformados e tudo isso que nos limita hoje vai ser tirado de nós e vamos estar perfeitos e vamos poder ver o nosso Senhor Jesus.